Fala pessoal, vamos continuar aqui com o nosso curso. Vamos para o próximo exemplo agora. Vou criar aqui e novo arquivo, né? Exemplo 2 do capítulo 3, .java. Beleza. Ele já criou aqui. Já tem o código copiado aqui, já prontinho. Vou pegar ele aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ganhar um tempinho. Beleza? A gente precisa importar aqui. E aí, show de bola. Beleza, pessoal. O que esse exemplo aqui fala? Como vocês viram na aula, no vídeo anterior, a gente criou uma variável auxiliar do tipo string também, né? Se a gente vir aqui, só que foi um operador. Agora, dessa vez, a diferença é que o usuário vai digitar lá no exemplo 1, ele já tinha uma opção que era ou escolher o masculino ou o feminino, beleza? Então vamos lá. Aqui ele vai pedir para que o usuário insira de forma gráfica, né, com o JOptionPane, insira um número de algum mês. Beleza. A condicional aqui, ela vem acompanhada de um try catch. Olha para vocês verem que tanto que é interessante. Já pode tratar o código aqui na condicional. Ou seja, pega aqui, ó, se variável auxiliar é diferente de null, então faça. Tente, né? Tente fazer. Se não der, trata o erro aqui embaixo. Beleza. Como eu havia falado para vocês, lá no capítulo 2, a gente viu uma aula, eu não lembro qual é o exemplo, acho que foi no exemplo 4, né? Do capítulo 2. O que a gente fez aqui nesse exemplo? Mostrei para vocês como é feito a transformação de um tipo de variável para outro. E, como eu havia falado, aqui no JOptionPane é recebido o dado de forma string, ou seja, por isso que não precisou fazer nenhuma transformação aqui nessa variável auxiliar do que o usuário inseriu. Beleza. A diferença é o quê? A diferença é que o usuário já insere e aí já fica armazenado. Beleza. Aqui no try, o que a gente fez? Primeiro, declarei uma variável aqui, né? O exemplo declara uma variável do tipo inteira, com o nome de mês. E aqui, ela pega e recebe o que o usuário digitou aqui e armazenou na variável auxiliar. Certo? Então, fica dessa forma. Aqui, em integer.parseInt, passa o dado que foi inserido para ser armazenado na variável mês. E aqui é feita a comparação, ó, se mês é maior ou igual a 1 e são duas condicionais, né? Vou até comentar aqui, são condições compostas. Ou seja, para ficar correto, ele tem que atender às duas condições. Ou seja, por exemplo, o usuário inseriu o número 2, o 2 é maior ou igual a 1? Sim. E menor igual a 12? Sim também. Então, passou. Então, se acontecer isso, ele vai retornar e vai dizer que o número que o usuário inseriu é um número válido. Nessa linha aqui, na linha 12. Se não, então aqui já não tem que colocar outra condição. Se não, ele mostra que o número do mês é inválido. Se eu quisesse colocar mais uma condicional, eu colocaria aqui, ó, se não, se acontecer assim, se não, se acontecer de outro jeito, mas não vem ao caso aqui desse exemplo. Beleza, então aqui foi feito essas duas opções, se não for uma coisa é outra. E se acontecer de o usuário inserir um caractere aqui, ou uma letra, ou um símbolo, que o Java não consiga transformar ele inteiro, aí ele vai gerar uma exceção. Aí vai aparecer a mensagem para o usuário: digite apenas valores numéricos. Vamos compilar para a gente ver? Se eu não salvar, ele salvou. Beleza, então
vamos fazer de uma forma válida primeiro. Vamos colocar aqui o 5, né? Então, 5 é um número do mês válido. Agora vou compilar de novo. Para aparecer a gente colocar uma opção não válida, vamos colocar o número 13. Para ele dar a mensagem, ó, número do mês inválido. Beleza? E agora, vamos forçar um errinho aqui para ver se ele está tratando. Vamos colocar uma letra. E aí ele gerou a exceção. Digite apenas valores inteiros. Então, está funcionando. Então, o que a gente tem que frisar aqui nesse exemplo? O que tem que ficar bem claro que é uma condição composta. Além de composta, ela tem duas opções, ou seja, ou ela está dentro desse acordo aqui, se tal coisa acontece, faça isso. Se não, faça isso, certo? E aqui, se o usuário, vamos compilar mais uma vez, se o usuário cancelar, igual aparece aqui, tá vendo? Ou aqui ou no outro, aí ele retorna a mensagem de operação cancelada. Ou seja, se de tudo nesse se aqui, tá vendo? Tentou fazer as operações, tratou aqui dentro. Se não aconteceu, ele coloca a operação cancelada e dá um sysout, um system exit na operação e finaliza o código. Beleza? Então, esse foi o exemplo 2 de como fazer uma condicional composta. Beleza? Até o próximo vídeo.